Quinto capítulo. A promessa do recolhimento interior. Falámos dos escolhos que podem fazer cair a pique as vias místicas ou contemplativas. Vamos agora abordar, contando com o inescrutável desígnio divino para cada orante, os requisitos ou premissas que facilitam a Deus a concessão dos dons contemplativos. Repetimos que não se trata de classificar ninguém, nem de pretender que haja um só caminho para chegar a Deus. Por outro lado, há premissas ineludíveis para a união íntima com Ele, a começar pelas expostas pelo próprio Senhor. Vinde, retiremo-nos para um lugar solitário. Ele retirava-se para lugares solitários e aí se entregava à oração. Se queres ser perfeito, vai, vendo o que tens, depois vem e segue-me. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Comecemos pela solidão do recolhimento interior, porque só aí, no mais fundo, encontramos quem desejamos contemplar. Um Deus escondido. Escreve São João da Cruz: Deus está essencial e presencialmente escondido no íntimo do ser da tua alma. Então, como é que não o encontro nem o sinto? Porque ele está escondido e tu não te escondes até ao esconderijo onde ele está. Ficando escondido com ele, sentir-te-ás escondido e amá-lo-ás e gozarás no esconderijo e deleitar-te-ás com ele escondido. O progresso espiritual é um progresso na oração. E o progresso na oração, suposta a ação proveniente da graça, costuma depender do maior ou menor grau de interioridade do orante. A melhoria tem muito a ver com o recolhimento silencioso, sem o qual, a não ser que Deus disponha outra coisa, não há verdadeira oração do encontro amoroso. O recolhimento é o segredo da vida de oração. A dificuldade da oração está em saber recolher-se. Quando isto se consegue, conseguiu-se tudo. Os escritores do século de ouro definem o recolhimento como a orientação das potências para o centro. Chama-se recolhimento porque a alma recolhe todas as potências e entra dentro de si com o seu Deus. A inteligência, a vontade, os afetos, a memória, a imaginação. Tudo tem de se ir recolhendo para o centro, ou seja, para o mistério da pessoa, a sua parte mais profunda, para que ela possua a si própria e a partir desse centro profundo possa possuir a realidade, projetar o espírito e atingir a união amorosa com Deus. O recolhimento não é um fim em si mesmo. O modo do nirvana, palavra que significa arrefecer ou apagar-se como a vela que se consome, mas um meio que unifica o psiquismo para conseguir unir-se a Deus, pelo amor no seu centro. A experiência de Deus não é uma conclusão intelectual, é um trabalho sapiencial que provém de ser, que é absolutamente outro e se dignou a vir habitar-nos. Quando nos recolhemos, encontramo-lo, e ele afeta-nos e possui-nos como luz, vida e amor, inflamando-nos cada vez mais no desejo de o possuir. O recolhimento acaba em algo inteiramente diferente de nós, a saber, em Deus. Insere-se no mais fundo do nosso ser e transforma-nos em criaturas novas. Reunir o coração, recolher todo o ser sob a sua moção do Espírito Santo, habitar na casa do Senhor que nós somos, despertar a fé para entrar na presença daquele que nos espera. Para nos recolhermos, temos de arejar os enredos que nos inquietam e desgostam e de reunir a matéria e o espírito. Como o recolhimento, enchemos o vazio do nosso coração e suturamos-lhes as rachas, origem de tantas doenças reais e imaginárias, porque é aí, no mais fundo, repetimos, que Deus se encontra. Não é tarefa fácil e menos ainda nesta era tecnológica que nos aprisiona a extroversão. O homem de hoje distancia-se cada vez mais do seu centro interior, onde reside a base que lhe permite estruturar-se e orientar a sua vida. Privando-se dele, perde o centro da gravidade do seu espírito, do qual poderia sair para o mundo e ao qual poderia regressar a fim de restabelecer as energias gastas. Vale a pena meditar num denso parágrafo de Edith Stein. Deus toca com a sua divindade o mais fundo da alma. A divindade não é senão a essência divina, é o próprio Deus em pessoa. É o seu ser num ser pessoal.
Por sua vez, o fundo, ou centro da alma, é o centro e princípio da atividade pessoal desta, bem como o seu ponto de contacto com outra vida pessoal. O contacto de uma pessoa a pessoa só é possível no fundo mais interior. É com um contacto assim que uma pessoa se há de sentir a outra a sua própria essência. Se o centro ou substância da alma é, por princípio, o ponto onde se realiza a união e o contacto de pessoa a pessoa, compreende-se na medida em que podemos falar de compreender quando nos referimos aos mistérios da divindade, que Deus, tenha escolhido o referido centro como lugar de sua morada. Compreende-se também que este centro mais fundo da alma esteja ao alcance e à livre disposição da mesma, já que a entrega de amor só é possível entre seres livres. Deus toca com a sua divindade o mais fundo da alma, diz a filósofa, que conversa com Deus. Recordamos que o doutor místico está essencial e presencialmente escondido no íntimo do ser da tua alma. Deus é uma pessoa, é um ser relacional, e o fundo da nossa alma é o centro e o princípio da nossa atividade pessoal, de onde emana a fonte de todo o nosso agir. De forma que um encontro entre pessoas ocorre necessariamente no fundo mais interior, ou lugar mais escondido da alma, que além disso está ao nosso alcance e livre disposição. Se, e só se, o ansiarmos de veras, se e só se nos convencermos de que é aí que radica a nossa verdadeira mais profunda, se e só se nos habituarmos a dirigir para aí as nossas potências. Mas conseguiremos fazê-lo no ambiente de dispersão contínua em que vivemos, num mundus operandi, num mundus vivendi, imerso na tecnologia? Unificar-se na dispersão. Não há dúvida de que o fascínio pelos aparelhos eletrónicos é um escolho para o recolhimento e, em última análise, para o encontro amoroso com Deus. Mas não pensemos que a vida presa na exterioridade é um produto do progresso cibernético. Ela é um efeito da ruptura que o pecado original produziu no princípio. No estado adâmico, o entendimento era só com o coração e com toda a esfera afetiva. A sua atividade era a memória de Deus no sentido mais forte da amnese. Com o pecado original, o espírito humano, fechando-se ao espírito divino, desencadeou a sua própria atomização. Encontrou-se projetado como que fragmentado no mundo, ficando desde então exteriorizado e desintegrado. Voltado para o nada, o espelho do nós, o entendimento, ficou a partir de então manchado por associações implacáveis de pensamentos, imaginações, paixões, recordações. O recolhimento enche-nos a alma de paz e, em última análise, permite-nos realizar o projeto de Deus para o homem, fazer-nos um com ele. Permite-nos recuperar, na medida do possível, dada a nossa natureza fraturada, o projeto primigênio do Criador. Ciente disso, o demónio empenha-se por todos os meios, aliás subtis, em nos afastar do nosso eu profundo, distraindo-nos com sonhos de ouro falso. Já referimos que ele conhece muito bem as estratégias bélicas, orientar a atenção para um flanco, deixando desprotegido aquele onde vai fazer o verdadeiro mal. São João da Cruz lamenta tão grande perda. Ó almas criadas para esta grandeza, e a elas chamadas que fazeis? Com que vos entreteis? As vossas pretensões são baixezas e as vossas poses misérias. Ó miserável cegueira dos olhos da vossa alma, pois estáis cego para tanta luz e surdos para tão grandes vozes, não vendo que, ao procurar a grandeza e a glória, vos torneis miseráveis e baixos, ignorantes e indignos de tantos bens? O recolhimento interior revela a capacidade do infinito que o homem tem, permitindo-lhe saciar os seus anseios. Penetrar num abismo. Que a nossa vida tenha o seu centro no interior, onde Cristo habita.
São Bernardo, sermão número 5. Como dissemos, a necessidade de recolhimento para a comunicação da intimidade com Deus torna-se patente quando compreendemos que Deus não está tanto fora como dentro de cada um. E que é aí, no dentro, que devemos procurá-lo, encontrá-lo e amá-lo. Se não conseguimos encontros e uniões no âmbito interior, em vão os procuraremos fora de nós. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Procurava-te fora e tu estavas dentro de mim. E disforme como era, lançava-me sobre as coisas belas que tu criaste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Profunditas est homo et coriesos abyssus. A profundidade do homem é insondável e o seu coração é um abismo. Podemos comparar a profundidade da alma com a zona abissal, o espaço compreendido entre 4.000 e os 6.000 metros abaixo do nível do mar, que se caracteriza por um ambiente frio, uma pressão hidrostática muito elevada, escassez de nutrientes e total ausência de luz. Temos de apagar as nossas luzes naturais, fazendo noite para conseguirmos aceder à zona abissal do nosso psiquismo. É tanta a nossa profundidade interior que temos de percorrer diferentes níveis para aceder ao último, o nível do coração. Todos esses níveis têm de colaborar para a concentração no centro. Por isso talvez valha a pena dizer algo mais sobre o abismo. Embora seja um mistério inesgotável, pensando nele, compreenderemos melhor que precisamos de integração no nosso centro para aspirarmos a unir-nos à simplíssima essência divina. As comparações ajudam. Os místicos castelhanos falam-nos de encolhermos e de encolhermos as potências da alma dentro da própria alma e comparam o processo de interiorização, o encolher e encolher-se, com o fluxo e refluxo do mar. Quando a maré sobe, o mar estende as suas águas, aumenta os estuários e enche grandes cavidades. Quando desce, recolhe a água que espalhou e devolve-a à origem, ao lugar onde nasceu. Também referem o ouriço que se protege dentro da sua armadura, a tartaruga e o caracol que se escondem dentro da sua couraça. O caracol sai da casa, vai para onde precisa com a casa às costas e tem a cabeça uns corninhos com os quais se orienta. Se lhe tocam por pouco que seja, faz reflexão e volta para dentro. Este voltar para si, este encontrar-se em si próprio, é isso que é fazer reflexão. Nesta via de quietude, significa o mesmo as potências fazerem reflexão e voltarem ao centro de onde saíram, ou seja, as potências cessam a sua operação sobre as coisas exteriores e é a alma que atua. A interioridade moral ou espiritual é designada na Sagrada Escritura com o nome de coração. A literatura espiritual também lhe chamou o centro da alma, apex, spiritus, fundo, vértex, eu profundo, essência da alma. No livro das Moradas, Santa Teresa fala das entranhas do interior da alma, do íntimo, do todo interior, do fundo da alma, de substância, essência, mundo interior, luz interior, gozo interior, vista interior. No centro disto está Deus, e daí chama, comunica e enamora. Na mesma obra, Teresa d'Ávila emprega metáforas como palácio, morada, estância, céu, adega, aposento, templo de Deus, morada interior, castelo interior, o muito interior, coisa muito profunda, o essencial da alma, o centro muito interior, o mundo interior, afirmando que é muito difícil falar do coração porque não se move nem os sentidos e as potências podem tirar-lhe a paz. O recolhimento é, portanto, a arte de chegar ao ponto interior, ou substância da alma, de onde dimanam as potências e onde se adquire a capacidade de as projetar para fora, mas com a condição de as recolher sempre de novo ao seu centro. A palavra centro tem o sentido de fundo da alma, ponto de encontro entre Deus e o homem. O mestre Eckhart, um dos mais importantes místicos renanos, tem um só ideal, que Deus nasça do fundo da alma. E aí, no fundo,
ou profundo da alma, na mais íntima profundidade que há em nós, que se realiza a união mística, a mais estreita assimilação entre Deus e o homem. Com efeito, Deus está no fundo da alma com toda a sua divindade. E é aí que se dá o encontro, o diálogo e a união. Ele está muito perto de nós e nós estamos muito longe dele. Ele mora no centro da nossa alma e nós à superfície. É nosso familiar e, no entanto, tratamo-lo como um estranho. Mas para estarmos com ele no fundo, temos de nos fechar a outras atrações. O centro tem de ser purificado. Viver em recolhimento exige liberdade de coração ou pureza de espírito, desapego, ausência de laços. Trataremos disso na premissa seguinte. No recolhimento do coração limpo, brotarão palavras, obras, sentimentos e sonhos como a luz. Sai do sol. A alma precisa de se chegar a si própria, de entrar em si. E quando já só tem um hóspede, ele pode feri-la, pois Deus está na essência e substância da alma como o autor da graça, e daí fala-lhe e namora. Exorta Ludovico Blósio, 1506-1566. Procure sem descanso a santa introversão. Evite as divagações da mente, pois com elas é impossível chegar à união com Deus. Dirija-se a Ele, não com violência, mas com tranquilidade, simples e amorosamente. Quando se for habituando a este exercício, verá que não é difícil e acabará por conseguir dar atenção a Deus e às coisas divinas com a mesma facilidade com que respira. Considere presente em toda a parte, mas muito particularmente no fundo da alma, onde permanece oculto aos sentidos, como Deus escondido que é. E não abandone de maneira nenhuma este exercício, seja pela sua incapacidade ou pelo incómodo que o princípio lhe causar. Capítulo 6. A premissa da pureza de coração. Terás de te esvaziar de tudo aquilo que estás cheio para poder encher-te daquilo que estás vazio. Santo Agostinho, Narração dos Salmos 136. Quando se destapa um poço velho, é preciso começar por retirar os detritos que o cobrem. É um trabalho árduo, mas que poderá dar resultados em pouco tempo. A terra começa a tornar-se lodo. Continuando a cavar, o lodo vai se tornando cada vez mais líquido, até que finalmente sai apenas água. Talvez ainda não seja água completamente limpa, mas à força de as extrairmos, acabaremos por obter água cristalina. Com o nosso psiquismo acontece uma coisa parecida. É um poço velho com detritos que têm de ser retirados. Para conseguirmos chegar à água pura da contemplação, temos de limpar o lixo dos diferentes estratos. Para além do recolhimento interior, a contemplação exige a libertação das amarras, a pureza do coração. Só então podemos esperar que jorre água viva do fundo de nós. Certamente que cada um de nós tem a alma um poço de água viva, como que um sentido celeste e uma imagem latente de Deus. Um poço que os poderes adversos encheram de terra. Era uma fonte que estava no mais fundo de ti, mas da qual não podia brotar água, porque os adversários a tinham obstruído com terra, fazendo de ti uma imagem terrena. Mas há em ti uma natureza de água viva, há vertentes inesgotáveis e correntes de regadio. As vertentes e as correntes do sentido razoável, se ainda não forem obstruídas pela terra e os detritos. Empenha-te a fundo em cavar a tua terra e em limpar-lhe o lixo. Poderá uma pessoa que é escrava de tiranos que conseguiram submetê-la a viver contemplativamente? Poderá quem está dependente da curiositas informática, quem segue a paixão frenética à equipa desportiva da qual é adepto, quem tem o coração endurecido pelo afã das riquezas, ascender ao subtil mundo da mística? Não. Sabemos que não. Essas pessoas vivem dependentes dos ecrãs eletrónicos, dos movimentos da bolsa, seja do que for. Os seus sentidos externos estão impregnados do conteúdo de um coração, como uma cozinha que se impregna do cheiro do cozinhado que está na panela. A ausência de dependências é indispensável para o amor exclusivo que a contemplação exige. Isto constitui um enorme desafio na atualidade que considera o consumo um valor prioritário.
O desprendimento não significa que vivamos como se vivia na Idade da Pedra, visto que estamos imersos num ambiente laboral, familiar e social de que não podemos prescindir e que não só não desprezamos, mas assumimos para o levar a Deus. Temos de o amar apaixonadamente, porque saiu das suas mãos. Mas uma coisa é estar no mundo, amar o mundo, e outra coisa é estar mundanizado. Não pode haver perfeita transformação se não houver perfeita pureza. Conforme a pureza, assim será a ilustração, a iluminação e a união da alma com Deus. Nada senão tu, Senhor. Mas não se trata só da purificação de coisas ou de pessoas, de planos e projetos terrenos. A purificação inclui um âmbito muito subtil, o das coleções de realidades negativas que temos instaladas no coração. Corremos sempre o perigo de ser colecionadores, não só de objetos materiais, mas também de ofensas, de ideias obsessivas, de malquerenças, de juízos críticos e até de relíquias de pecados já velhos, perdoados e bem perdoados. Quando isso acontece, somos escravos dos escrúpulos. A misteriosa frase com que Jesus recomenda "deixa que os mortos enterrem os seus mortos" não se refere só aos cadáveres dos corpos mortos, mas também a outro tipo de cadáveres que vamos colecionando e que nos impedem de nos dedicarmos exclusivamente ao Senhor. Tu, vem e segue-me. Pedia São Tomás de Aquino, nada, se houver algo, já não será totalmente puro. São João da Cruz ofereceu às freiras de Beas um bilhete onde desenhara o Monte da Perfeição. Trata-se de um desenho tosco que visava exprimir sinteticamente a ascensão mística. Deus está no cimo, figurado por um círculo. Na base do monte aparecem 3 caminhos, dos quais só um, o central e mais estreito, onde o santo escreveu nada, 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 nada. Chega ao cume. Na parte superior do desenho escreveu: neste monte só Deus mora, a glória e a honra de Deus. Dos 2 lados do caminho reto há mais 2 caminhos. O da direita é o dos bens da terra e o caminho do espírito errado. Ao da esquerda, embora se dirija a bens superiores aos do caminho da direita, chama caminho do espírito imperfeito. E escreve várias vezes: bens da terra, nem isso. Bens do céu, também não. Porque, como dissemos, os laços do coração tanto podem referir-se aos bens terrenos como aos bens espirituais, se não estiverem retamente ordenados. Pode tratar-se mesmo de realidades tão subtis como os gozos interiores que se amam pela satisfação que dão. Dizia Kierkegaard que a pureza do coração é querer uma só coisa. E Henry Bergson, filósofo judeu, escreve que São João da Cruz ensina sobre a pureza do coração. Se li João da Cruz com suma atenção e nele encontrei elementos abundantes para me aproximar da verdade, que sempre procurei sinceramente. Nenhum filósofo exige com tanta força a liberdade do coração para encontrar a luz. É a maneira de evitar os preconceitos. Deus ou nada? Foi o título que o cardeal Sará deu ao seu primeiro livro. O caminho do nada, ou pureza perfeita, exige o abandono de tudo que o impeça e dificulta amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, como dissemos, os desejos e os bens terrenos, mas também o que entretém o coração em realidades alheias, em coleções de lixo, que ainda que não sejam propriamente pecaminosas, distraem. E ainda repetimos a procura egoísta de bens espirituais, porque os gostos espirituais também nos fazem transitar pela senda de que não chega ao cimo. Gostos espirituais? Sim. O secreto orgulho pelos nossos progressos, as desconsiderações pelos que não parecem seguir-nos, a esperança de reconhecimento, o gozo de sentir à nossa volta a paz das almas que iluminamos, uma oculta complacência com os escolhos ultrapassados, a gula de consolos espirituais, uma confusa mistura de sensualidade e espiritualidade, o desejo de encontrar gratidão e vanglória nos projetos apostólicos. Teresa recorda que este rei só dá a quem lhe dá totalmente. E João da Cruz versifica a mesma ideia. Para chegares a ter gosto em tudo, não queiras ter gosto em nada. Para chegares a possuir tudo, não queiras possuir algo em nada. Se chegares a ser tudo, não queiras ser algo em nada. Não se trata de nadas que conduzem ao vazio e à morte. São nadas que levam ao todo, à plenitude, à vida.
E então dá-se este prodígio. Encontrando a Cristo com o coração puro, encontramos também a totalidade dos bens da terra e do céu. Quando já não o queira, tenho tudo sem querer. Temos de compreender bem isto. Alguém poderá objetar que o caminho dos nadas é desumano. Esvaziar-me sempre e em tudo? Desprender-me de amores santos como o amor filial, esponsal e fraterno? Não é isso. João da Cruz não vê a despossessão como um fim em si mesmo, mas como uma condição necessária para a intimidade divina. Deus é como um amante ciumento. Deus é o amor maior, o todo que permite regressar às criaturas. Mas agora sem risco. São João da Cruz ama eternamente o seu irmão Francisco. Lamenta-se por já não ver a irmã Teresa há muito tempo. Escreve às descalças de B.A. que não as perde de vista e a Dona Ana de Peñalosa tenho-a sempre na minha memória. Talvez tivesse aprendido em Salamanca o adágio escolástico que diz: o ato segue-se ao desejo e não ser que um amor maior fundado no conhecimento produza uma vontade melhor. Portanto, a chave está no maior amor e que é compatível com um coração cheio de afetos ordenados, porque estes foram integrados no amor essencial, mas não antes de o serem. Jesus pedia radicalidade. Qualquer de vós que não renuncie a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Contudo, uma vez imersos no amor essencial, os outros amores ficam ordenados. Quando o coração está livre dos afetos terrenos, o amor celestial entra nele triunfalmente. E então, a partir de Deus, podemos já sem perigo voltar às criaturas. Como saber se o meu coração é puro? A resposta está no Catecismo da Igreja Católica. As distrações revelam-nos aquilo a que estamos apegados. As distrações são valiosas pelas indicações que contêm. Com base nelas, podemos definir os espaços que precisam de ser libertados, uma vez que, descobertos esses espaços, o amor levar-nos-á a pôr-nos ao alcance da ação purificadora da providência. Esta humilde tomada de consciência diante do Senhor deve suscitar o nosso amor preferencial por Ele, levando-nos a oferecer-lhe resolutamente o coração para que Ele o purifique. As distrações fazem-nos sonhar acordados como o que realmente nos ocupa. Assim como os sonhos nos dão pistas sobre o que está a acontecer no fundo da nossa alma, aquilo que afadiga ao subconsciente assim também as distrações que provêm precisamente do subconsciente nos revelam as inclinações do coração. Se pensamos nos mesmos temas uma e outra vez, se nos lembramos das mesmas pessoas, se somos dominados por emoções descontroladas, se damos voltas aos mesmos problemas ou a idênticos projetos, podemos retirar daí conclusões valiosas em ordem ao conhecimento do nosso fundo interior. E o mesmo acontece se a dormir sonhamos com as mesmas coisas. Detectados esses eflúvios, as distrações diminuirão e seremos capazes de orar com mais recolhimento. A alma eleva-se na oração de acordo com o seu grau de pureza. Só podem contemplar a Deus com um olhar puríssimo os que se afastam dos pensamentos baixos e mundanos para subir com Ele ao monte alto da solidão, onde, livres das paixões e da escravidão dos vícios, contemplam à luz da sua fé, no cume da sua virtude, a glória e a beleza do seu divino rosto, que só os limpos de coração merecem ver. Oportunidade de desprendimento, a doença crónica e a velhice. Deus, que faz tudo com sentido, contribui nas etapas finais da vida para o paulatino desprendimento que permitirá ao idoso ou ao doente grave a purificação do coração para chegar à contemplação interna. Mas como conseguir que isso aconteça realmente se o idoso não foi contemplativo nas etapas anteriores da sua vida? Será possível, depois de ter passado muitos anos a viver e a orar de uma certa maneira, ou sem orar, será possível, dizíamos, um progresso espiritual desta ordem? Com o envelhecimento ou declínio das forças, costuma acontecer que, juntamente com a perda dos atrativos exteriores e das competências humanas, também se vá perdendo a beleza da alma e a capacidade de entusiasmo, o amor romântico, a exuberância e a interioridade. Os entusiasmos transformam-se em queixas, quando devia ser exatamente o contrário, visto que quanto mais a pedra se aproxima do centro de gravidade, maior é a sua velocidade. É na velhice que se devem derramar todos os brilhos, porque a sabedoria e o amor encontram mais perto da divindade.
É preciso amar, amar sem medida e sem interrupção, e o amor pode continuar a crescer. Quem acompanha espiritualmente outras pessoas deve estar atento a esta potenciação do amor. Se tiver tato, poderá fomentar a vida contemplativa no adulto mais velho ou no doente, o que terá como efeito a descoberta do Deus escondido e o entusiasmo do encontro que já não está longe. A tarefa nem sempre é fácil porque as últimas etapas são geralmente uma continuidade das anteriores, mas a graça de Deus é capaz de mover qualquer lastro, por muito pesado que pareça. Não será, porém, um processo rápido nem simples, de maneira que o idoso e o seu acompanhante deixam de ter paciência e confiança, porque se trata de desarraigar hábitos. O idoso já não tem, como tinha anteriormente, a distração dos afazeres, das relações humanas, da realização de projetos. Na última etapa da vida, as possibilidades reduzem-se, não há concentração, não há contratação laboral, as forças diminuem, os contatos pessoais tornam-se mais problemáticos, a capacidade de inter-relação reduz, às vezes por fatores tão patentes como a surdez, que deve fazer o idoso ou o doente crónico para aproveitar o seu isolamento e incapacidades crescentes. O risco reside na busca de substitutos, em matar o tempo de qualquer maneira, com artefactos eletrónicos, a televisão, a dormitar, a entediar-se. Não tem prática de oração contemplativa, mas pode esforçar-se por adquiri-la, entusiasmando-se com o encontro facie ad faciem, como com Jesus e Maria. De outra forma, centrar-se em si, expressando continuamente o seu desconforto e exigindo sempre mais atenção, passa a ver o mundo a partir da cadeira de rodas ou da cama e o horizonte fecha-se à sua volta. Tinha razão Santa Teresa ao relatar o seu caso. Mas não quer, o demónio, para nos dar a entender que tudo há de matar e tirar a saúde. Até o ter lágrimas nos faz temer de cegar. Como sou tão doente, até me determinar a não fazer caso do corpo nem da saúde. Estive sempre atada. Mas Deus quis que eu entendesse este ardil do demónio, e desde que não ando com tantos cuidados, eu não sou tão animada, tenho mais saúde. A graça de Deus pode ultrapassar qualquer situação, mesmo que seja inveterada, e também pode intervir nos circuitos neurais, fazendo-os funcionar de forma diferente, às vezes sem sentido inverso. O idoso e o doente devem ter a atitude humilde de repreender e acompanhar espiritual a caridade de empreender com eles um longo e fatigoso caminho. Daí a importância de começar antes de ajudar a envelhecer sem rugas no coração. Se isso não aconteceu, é o momento de aprender com Maria, a deixar-se introduzir na contemplação da beleza do rosto de Cristo e na experiência da profundidade do seu amor. Pode-se começar, por exemplo, por praticar uma contemplação pausada dos mistérios do terço, se possível, todos, visto através do coração daquela que mais de perto esteve em contacto com o mesmo Senhor. Será um exercício de incalculável valor, rezar o terço sintonizando cada mistério com o coração de Maria, como sugere São Paulo II. Deverá ocupar pelo menos meia hora. Deste modo, o reformado ou doente crónico preencheu pelo menos 2 horas do seu dia com contemplação. Outro grande recurso para o despertar da contemplação é rezar sossegadamente a via sacra, especialmente à sexta-feira. Se pudéssemos resumir numa palavra o sentido desta prática tradicional da piedade cristã, talvez essa palavra fosse acompanhar. É disso que o idoso precisa, de companhia. A companhia de Cristo pode fazer-se uma companhia que ele faz a Jesus no caminho do Calvário. Mesmo não sendo visível nem audível, essa companhia é real e profunda. Vão juntos para o Gólgata, porque o amor procura acompanhar, especialmente nos períodos de sofrimento da pessoa amada. Acompanhar não implica proximidade física, mas proximidade do coração. Pode-se acompanhar de longe, tal como se pode acompanhar mesmo nada de perto, sendo ao lado de quem sofre, indiferente à sua dor. Ao percorrer contemplativamente as 14 estações, o idoso tentará sintonizar cada passo do caminho de Jesus com o seu próprio caminho. Os dons contemplativos do Espírito Santo poderão proporcionar-lhes uma relação de corações.